Bem, droga, você fez algo aqui. O prêmio Nobel foi dado por isso. Não há necessidade de ser vaidoso. Órgão número 1. Alguns processos bioquímicos e biológicos moleculares que podem fazer a humanidade feliz. Com o poder do pensamento, você pode mudar, bem, como um cérebro ou algo assim. O cerebelo caiu. Ou seja, o cérebro é como um músculo. Precisa ser treinado? Mocassins. Nosso cérebro simplesmente não fica parado. Em um riacho com Airat Khairulin. Você é uma das poucas pessoas que são ao mesmo tempo um cientista, um divulgador e um inspirador ideológico. Então é um grande prazer estar aqui em Kazan hoje. Obrigada. Hoje eu queria falar sobre essa linda. Que alegre você tem. Um órgão humano lindo, como o cérebro. Porque, sabe, somos todos pessoas. Cuidamos da nossa saúde. Compramos cremes para termos uma pele boa. Compramos shampoos para termos cabelos sedosos. Mas sobre um órgão humano como o cérebro, que trabalha o tempo todo, controla nosso corpo, nem sempre está claro como cuidar dele para que, como dizem, desempenhe suas funções. Eu queria falar sobre isso hoje em diferentes aspectos. Na verdade, Erat, nosso cérebro simplesmente não fica parado. E obviamente nos sugere. Vyacheslav Dubin, 61 anos, professor, doutor em ciências biológicas, fisiologista, pesquisador líder do Departamento de Fisiologia Humana e Animal da Faculdade de Biologia da Universidade Estadual de Moscou, escritor. Sim, preciso comer. Afinal, esse sinal não vem do intestino, mas do cérebro. Preciso de uma bebida. Esse sinal também não vem de nenhum rim, mas do cérebro. E ele também diz, algo é chato, me dê novas informações. Algo solitário, onde está o nosso amor? Sim, ou seja, na verdade, o cérebro nos diz muito bem sobre suas necessidades. Por isso é um órgão bastante ativo. Número 1. Órgão número 1. Sim, claro. Mas do ponto de vista da evolução, quando surgiu o cérebro dos organismos vivos, ele provavelmente nem sempre existiu, ou seja, algum tipo de processo evolutivo, chamado de reestruturação do corpo. Tempo de funcionamento. Sim, bem, olha, a vida apareceu como um fenômeno unicelular. Segundo os evolucionistas, isso aconteceu há cerca de 4 bilhões de anos. Bem, uma figura tão aproximada, mas permite imaginar a escala do que está acontecendo. E então 3 bilhões de anos de evolução aperfeiçoaram a célula. E cerca de 1 bilhão de anos atrás, surgiram organismos multicelulares, que acabaram dando Homo sapiens, uma pessoa. Também é uma ideia tão interessante criar uma gaiola. São 3. É 3 vezes mais difícil do que fazer um ser inteligente sair de uma gaiola. É por isso que somos tão vaidosos. Hora de ter em mente. Sim, você não precisa ser arrogante, não é mesmo? E, em geral, é surpreendente que tudo seja tão complicado na célula. Todos esses genes são regulados. Proteínas. É isso. Bem, de qualquer forma, no momento em que as células multicelulares já apareceram, surgiu um problema. Mas como administrar tudo isso? Por quê? Bem, que tipo de transição existe? Havia células. Então em algum momento acontece que após a divisão, ela pode não divergir em direções diferentes, formar tais pilhas colônias. Sim, unicelulares coloniais, mas mais adiante dentro dessa colônia. Por que não dividir as funções? Deixe alguém ser responsável pela digestão, alguém pelo movimento, alguém por ser uma camada protetora na superfície. Sim, acontece pele. E dividir as funções dentro de um agregado tão homogêneo acabou sendo uma ideia evolutiva legal, mas alguém tem que administrar. E em estágios muito iniciais de evolução, as células nervosas já estão aparecendo. Bem, acho que os alunos que, com sorte, vão ouvir esse podcast, vão gritar imediatamente claro. O Hormes excelenterados já tem um sistema nervoso e as criaturas mais simples que entram no currículo escolar, bem, algo como pólipos de coral, água viva. Eles também têm células nervosas espalhadas de maneira bastante uniforme por todo o corpo. E os vermes, em geral, também ainda não possuem aglomerados tão, muito grandes. Mas no nível dos vermes mais inteligentes, já está claro que obviamente existe uma cabeça onde a maioria das células nervosas, em geral, a cabeça, aliás, também não aparece imediatamente, certo? Quer dizer, não sei, pegue algum tipo de estrela do mar, não tem cabeça, né? E como se ela tivesse o feixe principal, não. Significa apenas no desenho animado sobre Bob Esponja, tem esse Patrick de pé na parte de trás de alguns raios, e um deles é a cabeça.
cabeça. Nem por isso. Ou seja, a ideia de criar uma cabeça está ligada ao fato de que seria bom ter alguma parte do corpo que seremos os primeiros a cutucar em um lugar desconhecido. E lá precisamos colocar, bem, olhos, órgãos olfativos, aqui. E como existem olhos, órgãos olfativos, lá você também precisa tirar um processador que processará os sinais. E aparece a cabeça, onde se concentram aglomerados de neurônios que trabalham com o órgão sensorial. E nesse nível, a boca ainda está no meio do abdômen. Existem tais flatworms, planárias. Elas também estão no livro didático da escola. Eles têm uma boca no meio do estômago. E também há muitas células nervosas lá, de modo que a faringe está lá e tudo funciona. E o segundo cluster está na cabeça, onde já significa olhos rudimentares. E então a boca segue em frente. E se em algum lugar da floresta, e houver comida, for ainda mais rápido comer, senão a comida vai fugir. Bem, como resultado, já existe o nosso plano de estrutura, ou seja, algo longo, em uma extremidade da boca e do sistema nervoso, e na outra a saída do trato digestivo. Tanto o cérebro quanto os neurônios, em geral, trata-se de um mecanismo integrador que percebe sinais, processa e desencadeia reações. E existem dois tipos principais de reações. Movemos nossos músculos e o trabalho de nossos órgãos internos muda. Além disso, alguns fatores adicionais são levados em consideração. Comi, não comi, tenho reservas de gordura ou não, é hora de multiplicar, não chegou, o dia, noite. Tudo isso deve ser levado em consideração no decorrer do comportamento para que o corpo seja eficaz. E assim o sistema nervoso começa a assumir cada vez mais tarefas, cada vez mais neurônios. Os organismos estão ficando maiores. Porque no decorrer da evolução, acontece que ser grande é legal. Porque se você é grande, não tem mais todos os congressos, mas pode comer muitos. Portanto, o alargamento do corpo. Este é apenas um leitmotiv. Bem, chegou aos dinossauros ou às mesmas baleias-elefante lá. Estes são exemplos tão óbvios. E um corpo grande precisa de um grande sistema nervoso. E essa também é uma tarefa importante. Em algum momento, os organismos começam a viver em bandos. Aqui está a ideia do rebanho. Repete a ideia da transição do unicelular para o multicelular. Ou seja, um é bom, mas juntos é ainda melhor. E agora um bando de um indivíduo também é bom, mas em um bando é melhor, mais seguro. E já em um bando pode haver uma divisão de funções. Há um líder de matilha. Sim, alguém está caçando. Alguém está cuidando de crianças. Alguém está lá, não sei. Um vigia noturno. Alguém. O guardião da sabedoria. Toma. E para que os relacionamentos, a hierarquia, a empatia e a preocupação com a prole se formem, também surgem redes neurais apropriadas, e o cérebro adquire, por assim dizer, as propriedades de cuidar não apenas de si mesmo, mas também de seu próximo. E assim tudo isso continua no curso da evolução. Bem, então nós realmente vemos que temos 3 picos principais de desenvolvimento cerebral no planeta. Aqui está a nossa linha, a linha dos vertebrados, que em algum momento se divide em aves e mamíferos. Ambos têm cérebros muito poderosos. E algum corvo, ela não é menos inteligente que um macaco de tamanho médio e mais inteligente que um cachorro em todos os testes cognitivos. Bem, todo mundo sabe que um corvo é mais complicado que um cachorro. É. Papagaio novamente. Papagaios. Bem, você não vai encontrar um papagaio nas ruas de Kazan imediatamente, certo? A defesa é fácil. Toma. A segunda linha da evolução. São amêijoas e as amêijoas têm tope. São cefalópodes. Polvos grandes. Lulas grandes. Bem, não sabemos muito sobre lulas. Elas estão lá nas profundezas do oceano. Mas polvos grandes usam ferramentas. Decoram, por exemplo, os arredores de sua toca. Limpam todo o lixo e colocam algumas conchas bonitas. Toma. Eles têm uma comunicação muito difícil. Mas os polvos têm um problema. Eles se reproduzem uma vez na vida, a maioria das espécies, e depois morrem. E isso, aparentemente, não lhes permitiu alcançar tais alturas de inteligência. Bem, a terceira linha são insetos sociais. São abelhas, formigas, todos os tipos de cupins, vespas. Existem cérebros pequenos, mas muito poderosos. E assim, felizmente, novamente, a evolução não encontrou um caminho, mas para todas as formigas se unirem ali com antenas, surgiu uma super rede. Se isso acontecesse, não haveria pessoas no planeta. A mente é assim. Sim, não haveria pessoas no planeta. Porque esses artrópodes, eles têm muitos milhões de anos, certo? Ou seja, há 200 milhões de anos todas essas formigas existem. Mas de
alguma forma não deu certo. Ou seja, evolução. Este é um processo aleatório. Ou seja, ocorrem mutações. Se alguma espécie pegou essa mutação e ela é útil, inclusive, sim, ela se desenvolve. Sim, eles são úteis para a sobrevivência, para a reprodução e incluindo mutações associadas ao desenvolvimento do cérebro. Então isso é captado. E então, quer dizer, começa a se multiplicar em várias gerações. E assim podemos dizer que nossa espécie biológica ganhou um jackpot colossal. Ou seja, fomos os primeiros neste planeta a nos tornarmos inteligentes. E não importa o quão legal seja, temos uma responsabilidade enorme. Eu não gostaria de rasgar este planeta em pedaços. Toma. Mas aqui estamos nós primeiro. Ultrapassamos os pássaros, ultrapassamos os cefalópodes, ultrapassamos os insetos sociais. Bem, em primeiro lugar, acontece que, do ponto de vista evolutivo, o número de neurônios ou o tamanho do cérebro, ou o peso do cérebro, aumentou. E ficamos mais inteligentes com isso, certo? Vertebrados, mamíferos? Bem, na verdade, todos podem, não. Há apenas o maior cérebro ou somos os mais inteligentes em termos de quê? O número de neurônios ou como determinar? Bem, você poderia dizer que cada neurônio é um microchip bastante complexo. Portanto, o número de neurônios, é claro, determina em grande parte os recursos computacionais de um determinado sistema nervoso. Quantos neurônios nós, uma pessoa, temos em média? Bem, cerca de 90 bilhões. 90 bilhões de neurônios é 10 vezes mais do que o número de habitantes no planeta Terra. Toma. E como seria muito impressionante. E o macaco, se depois de nós, que evolutivamente ficar? Se levarmos nossos parentes mais próximos dos grandes macacos, então há algo até 10 bilhões. Isso se você pegar um queimador grande. Pets? Um gato ou um cachorro tem algo mais próximo de 1 bilhão de neurônios, mas um humano, sim, nossos 90 bilhões, mas realmente não é o maior cérebro. Ou seja, um elefante tem um cérebro 3 vezes maior que o nosso, uma baleia tem o dobro do cérebro. E aqui nós realmente vemos que não é apenas o tamanho do cérebro, mas também a relação entre o peso corporal e o tamanho do cérebro. Porque se você tem um corpo grande, então você precisa de muitos neurônios para ler a sensibilidade da pele, a sensibilidade muscular e controlar os músculos e órgãos internos novamente. Ou seja, você tem muitos recursos administrativos, por assim dizer, para trabalhar em territórios específicos. Entendeu? Sim. E como se apenas um número limitado de gerentes estivesse envolvido em funções superiores de qualquer maneira. Toma. E como há muitas coisas, existem tarefas rotineiras, também existem muitas e são necessárias muitas células nervosas para realmente lidar com os músculos e a sensibilidade da pele. E, de fato, um recurso tão real é o cérebro superior. É determinado por quantos neurônios existem no córtex cerebral. A casca é isso. Sim, a casca é o que está aqui. Toma. O cerebelo, né? Toma. O cerebelo caiu. Aqui está, de fato. Mesmo conosco contém mais neurônios em massa, em quantidade. Ou seja, existem 2/3 de todos os neurônios no cerebelo humano. 2/3? No cerebelo. Em tamanho, como se fosse incomparável. Sim. Em tamanho, é quase uma ordem de grandeza menor que os grandes hemisférios. E um elefante, uma baleia, tem 90% dos neurônios no cerebelo em geral, porque é o cerebelo que controla os movimentos. E muitas células nervosas são necessárias para um corpo grande. Temos a maioria dos neurônios no córtex cerebral. Aqui, sim, aqui nesta área de superfície. Aqui temos cerca de 30 bilhões de neurônios. E a baleia-elefante tem, bem, em algum lugar não mais do que 10 bilhões. Pela palavra que late, essa parte se entende aqui, certo? Então, veja como o cérebro funciona globalmente. Bem aqui, sim, essa parte antiga, é chamada de tronco. É uma extensão da medula espinhal. E neste tronco, como no tronco de uma árvore, cresce o cerebelo, nossa memória motora, centro motor e grandes hemisférios. O que significa crescer? Aqui está a parte superior do tronco. É chamada de cérebro intermediário. Por quê? Porque está localizado exatamente entre os 2 hemisférios, ou seja, essa área aqui. Quando um embrião se desenvolve, um cérebro intermediário aparece no início, e então 2 hemisférios crescem assim. E os hemisférios têm o principal aglomerado de neurônios e estas são as principais sinapses onde a informação é processada na superfície. E isso já foi chamado de casca.
O fato é que aquelas áreas onde há muitos neuroníons e onde há muitos contatos de sinapses, onde o processamento está acontecendo, eles visualmente parecem mais escuros, eram chamados de massa cinzenta. E então essas zonas, que são processadas, isto é, de fato, as placas do nosso computador cerebral, precisam de alguma forma transmitir informações, e essa informação é transmitida com a ajuda de processos mais claros. E isso é chamado de substância branca. E assim, de fato, como estão dispostos nossos grandes hemisférios? Em cima da casca, a substância cinzenta, e mais longe dela até o mesmo tronco já existem fibras, e vemos a substância branca sob a casca. Então o que é importante? Quanto maior a área da crosta, mais recursos computacionais. Portanto, a evolução cria um monte desses sulcos, convoluções. A massa cinzenta entra em todos os sulcos, giros. Ou seja, um recurso de computação, sim, está definido. O volume por unidade de espaço é maior. Volume. Costumo comparar isso com uma situação em que você coloca as coisas de férias e as primeiras camisas estão lá, ou você coloca blusas uniformemente, e aí você precisa de outra blusa, outra. E sim, e tudo se dobra. Mas cabia. Isso é quase o mesmo. Porque a cabeça não pode ser muito grande, ainda é necessário dar à luz. Por isso não pode ser infinitamente grande. E assim a evolução está tentando. Sim, a compacidade está de alguma forma mais ou menos bem, combinada harmoniosamente com os recursos de computação. E como aconteceu que uma pessoa tem dois hemisférios? Por alguma razão, temos um coração, não é do hemisfério, mas o cérebro é do hemisfério. O que é? Como? Bem, é necessário? É assim que só podemos hipotetizar. Porque, mais uma vez, a evolução passa por acaso. Dois hemisférios. Isso, aparentemente, é um reflexo de nossa simetria bilateral global. Ou seja, em geral, nossa linha de evolução em vertebrados possui simetria bilateral. Duas mãos, dois olhos, né? Sim, dois braços, dois olhos, duas orelhas, duas pernas. Ou seja, nossos ancestrais vermes, sim, eram panquecas tão planas que ficavam no fundo. E então crescemos patas nas laterais. E acontece já simetria bilateral e dois olhos para olhar para a direita e para a esquerda. Foi assim que aconteceu. Bem, em geral, acredita-se que essa seja a estrutura tanto dos grandes hemisférios quanto do cerebelo, que também possui dois grandes hemisférios, reflete nossa simetria bilateral. Mas nem tudo em nosso cérebro está emparelhado. Sim, há uma glândula pituitária ou há uma epífise, um hipotálamo. Mas já existem dois tálamos. Mas, em princípio, essa é a nossa estrutura bilateral. É assim. E quanto ao coração, aparentemente, sim. O problema é que você precisa criar uma pressão arterial uniforme em todo o corpo. E fazer, por exemplo, dois corações. Então eles precisam ser sincronizados. E a evolução de alguma forma escolheu essa opção. Vyacheslav, mas com bem a ciência agora entende como funciona o cérebro humano? Bem, já conhecemos muito bem a anatomia, embora, é claro, possa ser visto em algum nível como nosso cérebro é individual de qualquer maneira, tanto em termos do tamanho de departamentos específicos, quanto do número de neuroníons nesses departamentos e das especificidades das conexões. Mas assim, em um nível médio, em geral, tudo isso é descrito muito bem. Há uma maravilhosa cientista brasileira, Susana Ferculana Ouzel. Ela é a melhor do mundo em contar o número de células nervosas em qualquer cérebro e em qualquer departamento. Aqui ela tem artigos maravilhosos sobre o cérebro humano, sobre o cérebro de um macaco, sobre o cérebro da China, sobre o cérebro de um elefante. Recentemente, ela publicou um artigo comparando os cérebros de marsupiais ou comparando os cérebros de papagaios. Os papagaios, aliás, têm um cérebro incrível, assim como os corvos. Ou seja, a linha mais alta de evolução, os maiores grupos de aves, eles têm, se olharmos para o humor do cérebro, lá, em primeiro lugar, a densidade de neuroníons por unidade de volume é muito alta e, em segundo lugar, há muitos contatos por unidade de volume. Porque, em geral, o recurso computacional do cérebro não depende do peso ou mesmo do número de neuroníons, mas de quantos contatos, por exemplo, por milímetro cúbico. O número de links. Essas conexões, porque são a unidade estrutural e funcional do cérebro. E os cérebros dos pássaros, principalmente os públicos, como corvos e como papagaios, estão em lugares iguais aos humanos.
E em certo sentido, estamos novamente Homo sapiens, sorte que os pássaros não foram os primeiros a se tornarem inteligentes neste planeta. Isso provavelmente se deve ao fato de os pássaros voarem, e cada grama de seu peso é levado em consideração. Eles economizam em tudo. Bom, não sei, lá pássaros. Por exemplo, as fêmeas têm apenas um ovário. Sim, ou seja, como se economizássemos nisso. Não tem dentes. Sim, economizamos nisso. Portanto, um grande cérebro. E como voar com ele? E acontece que os pássaros têm um cérebro muito compacto. Bem, como um aplu. Sim, e os mamíferos são mais manchados no espaço pelo cérebro, mas não precisamos economizar cada grama. É assim, a arquitetura BI inusual, ou seja, um computador maior, mas mais barato, mais simples. Toma. E como se no final não vê. Mas se entendermos um pouco anatomicamente, provavelmente entendemos bem como alguns departamentos são organizados. Mas a vanguarda da ciência no campo da neurociência ou o estudo do cérebro, onde eles estão hoje? É nisso que os cientistas estão focados para entender melhor como o cérebro funciona. Ou que descobertas, talvez, dos últimos 5 ou 6 anos nos deram a oportunidade de avançar e entender mais sobre esse órgão incrível? Sabe, o trabalho aqui vai em duas direções, por assim dizer. Isso é no sentido de aprofundar nosso conhecimento sobre mecanismos moleculares e no sentido de entender como ele funciona como um sistema unificado tão poderoso. E aqui, em primeiro lugar, o cérebro humano é obviamente importante. Ou seja, por um lado, trabalhar, por exemplo, nos mecanismos da memória ou, por exemplo, há muito trabalho na epigenética agora, como, por exemplo, sim, o estresse afeta cronicamente o funcionamento de genes nos mesmos neuronídeos da infância e como então afeta a probabilidade de ataques de pânico, a probabilidade de depressão, sim? É isso mesmo, epigenética. Ou seja, o ambiente pode influenciar, desencadear alguns processos genéticos dormentes? Epigenética. A palavra epigenética ainda é, por assim dizer, provavelmente nem todo mundo sabe. Ou seja, estamos falando de genética e genes como moléculas de DNA, e, de fato, temos essas moléculas em todas as células. Ele registra quais proteínas produzir e as proteínas continuarão desempenhando funções diferentes. E há genes de diferentes proteínas lá. Mas o truque é que, para que o gene funcione, você precisa de um monte de fatores adicionais, e no final, verifica-se que o gene não funciona no princípio do tudo ou nada, mas no princípio de 20% da atividade possível, 40 lá ou 70 lá ou 95 lá. E esse é o entendimento de que um gene pode funcionar, por exemplo, em 40%, ou talvez em 60%. E então a quantidade de, por exemplo, dopamina em seu cérebro será diferente, e você será uma pessoa diferente por temperamento. É como se tudo viesse aos poucos. E isso se aplica em geral a todos os genes, e por assim dizer, ao sistema endócrino, ao sistema imunológico. E então o que é descoberto? Essas mudanças na atividade dos genes são largamente determinadas não por mutações reais, mas por micromudanças na própria molécula de DNA. Bem, quando, por exemplo, ocorre a chamada metilação, ou seja, o grupo metil C3 é ligado pelo nucleotídeo e a partir disso o gene, por exemplo, é lido com menos probabilidade. E também descobriu-se, bem, na verdade, descobriu-se há muito tempo que o DNA está conectado a proteínas auxiliares em nosso núcleo celular, histonas que, a matriz na qual o DNA é enrolado é uma tal haste. E o estado das histonas também afeta a probabilidade de leitura do gene. E há o conceito de acetilação de histonas, quando um gene é lido com 40% de probabilidade, com 60%, com 80%. E então o que acontece? Que apenas a metilação do DNA e a acetilação das histonas estão, por exemplo, sob a influência de alguns hormônios do estresse. Sim, ou há algum tipo de fome crônica ou algo assim. E depois que aconteceu, esse estado alterado do gene pode persistir por anos, ou mesmo décadas. E isso? Não. Fortemente. Isso não é genética real, mas é sobre genética. Então o nome é epigenética. Mas então, por exemplo, verifica-se que esse estado pode até passar para as células germinativas. Sim, ou seja, bem, os mesmos espermatozoides, óvulos, eles também contêm genes. Então, acontece que você pode transmitir essa nova informação de forma genética? Sim, que será repassado para a próxima geração, mas não através da verdadeira genética, não através da modificação do DNA.
Lá, quando a sequência de nucleotídeos muda e outra proteína é obtida, e através de uma mudança na probabilidade de leitura do gene, a atividade do gene. E isso é exatamente o que nosso cérebro científico tira. Bem, por quê? Bem, como sempre, tudo é mais complicado do que pensávamos. E eu literalmente falei em um congresso psicológico há 2 dias e atualizei meus conhecimentos no campo da epigenética do transtorno de estresse pós-traumático. E agora há trabalhos que mostram que, por exemplo, abuso na infância ou alguns outros eventos desagradáveis, eles mudam seriamente o status do cérebro no nível epigenético. Mas então se, por exemplo, algum tipo de psicoterapia, mas apenas por muito tempo, então essas modificações epigenéticas podem desaparecer. O processo inverso, como se você pudesse voltar. Ainda existem muito poucas obras desse tipo, mas nem sempre parecem confiáveis. Mas eles são publicados em revistas científicas sérias, ou seja, como se pudessem ser confiáveis. E esse entendimento é como se tivesse acabado de ser enviado. E se é mais fácil formulá-lo de uma forma mais cotidiana, é possível dizer que o poder do pensamento pode ser mudado. Bem, como um cérebro ou algo assim. Sim, em geral é possível, mas não será muito fácil. E pode não ser muito simples e não muito curto, mas é bastante, como dizem, um fato cientificamente comprovado. Sim, acontece? Bem, o poder do pensamento geralmente é uma coisa bastante material, sim, ou seja, também pode ser medido, ou pelo menos entender onde tudo está localizado aqui nas redes neurais. Ou seja, temos uma área especial de temina temporo-occipital. Sim, bem, sim. Aqui eu também tenho uma metade aqui, sobre aqui no entroncamento. Sim, amarelo, verde e azul aqui nesta zona. Porque a zona temporal é mostrada em amarelo, auditivo. Esta é a zona auditiva. E esta é a zona de processamento de imagens auditivas complexas. Mas nessa zona, os sinais auditivos já fazem parte da fala, da compreensão das palavras e do pensamento. Esta é a zona de sensibilidade da pele. E aqui a sensibilidade da pele está envolvida novamente em algumas funções da fala, visão verde. E aqui os sinais visuais começam a participar novamente da compreensão das palavras, da leitura e da escrita. Esta zona é temporo-occipital escura. Esta é a zona que Pavlov se referiu como o segundo sistema de sinais. Discurso. Ou seja, nossa maior manifestação de nossa atividade mental é a formação de centros de fala, ou seja, redes neurais especiais que são capazes de interagir com diferentes sistemas sensoriais. Bom, algum tipo de laranja. A gente sabe como é, como tem gosto. A gente também conhece a palavra laranja, e até em vários idiomas. Imaginou a cor logo de cara? Sim. E é assim que tanto a cor quanto a formação integrada são ao mesmo tempo uma unidade de tempo. Toma, essa integração também deve acontecer em algum lugar de alguns neurônios. E é claro que essa tarefa é mais difícil do que apenas ver ou apenas ouvir. E é até anatomicamente lógico que essa zona esteja localizada na junção das zonas sensoriais. Toma, e é aí que nossos centros de fala são formados e há cada vez mais deles. Aos 3 anos, a psicologia da idade diz que o vocabulário cresce para cerca de 2.000 palavras, momento em que a criança tem o que Stephen Hawking chamou de modelo de informação-fala do mundo. Ou seja, uma das supertarefas do nosso cérebro é criar um elenco da realidade circundante aqui. Isso acontece daqui a 3 anos? Pois bem, em 3 anos, esse sistema adquire bem integridade e surge um processo de pensamento. Ou seja, a rede neural começa a conduzir sinais dentro de si, pensar, fantasiar e prever as consequências de seu comportamento. Ou seja, em geral, aparentemente, na evolução essa coisa surge para olhar para frente. E o que acontece se, e eu vou fazer isso, o que vai acontecer? E vai acabar mal. Então, talvez, não o façamos. Indicativo de função cerebral, certo? Sim, preditivo. Ou seja, de fato, uma supertarefa do cérebro é olhar para frente. Os animais não têm essa função? Claro, também, claro. Bem, você tem animais de estimação? Agora não. E algum cachorro, gato? Bem, havia. Bem, aqui está um cachorro, certo? Aqui ela está sentada na cozinha, e na frente dela há, não sei, um saco de linguiça, e ela sente a saliva flui, mas não toca nas salsichas. Ou seja, você pode ver certo como ela tem lá neste cão redes neurais. Tipo, você não pode tocar, sim, eu vou entrar em apuros por isso. Ou seja, algum tipo de previsão, é claro, e os animais percebem. Claro, nem tudo está lá em reflexos e programas inatos, aqui, mas no caso dos animais, mas principalmente cães, gatos, estamos falando principalmente de algum tipo de pensamento imaginativo, seu começo. Mas, por outro lado, os cães também entendem um certo número de palavras, mas eles têm poucos desses centros de fala.
porque, aparentemente, eles também têm poucos neuronídeos capazes de uma função tão complexa, ou seja, os cães mais super. E estes, na minha opinião, são border collies e estes são pastorais que não moram em um apartamento, mas na verdade pastam ovelhas em algum lugar lá nas terras altas da Escócia. Então eles conhecem 150 e 200 times. Quando eles começaram a trabalhar com grandes macacos, esta é uma enorme camada de pesquisa. Descobriu-se que um pequeno chimpanzé, um pequeno gorila pode aprender a língua. Sim, bem, você só tem que realizar um feito e aqui estão os filhotes de macaco que o tomaram como seu próprio filho, comunicando-se por muitas horas com ele, chamando tudo com palavras, e também mostrando com linguagem de sinais. Como o macaco não sabe dizer, suas cordas vocais não estão adaptadas, e ele pode usar a linguagem de sinais, a linguagem dos surdos e mudos. Mas essa famosa história queimou cocô. Aqui, sim, aqui está. Foi esclarecido pela linguagem de sinais? Quanto você escreveu? Ela dominou milhares de gestos surdos mudos? Bem, há uma média de normalmente Ela podia. 700 ou 800, mas parece até 1000. É isso mesmo. Ela falava com gestos para as pessoas? Sim, esse tipo de macaco. Ela entendia as pessoas através de gestos. Eles entendem muito mais. E onde está a linha entre o que ela entendeu e apenas um reflexo? Aqui, condicionalmente, dou como reflexo de Pavel, aqui eu mostro um doce. Você tem que fazer alguma ação com os dedos. Quando dizemos reflexo em uma versão tão clássica, geralmente é uma reação desencadeada por um estímulo. Você foi mostrado um doce, e você diz, ó, é um doce. É um reflexo no nível do segundo sistema de sinal, como escreveu Ivan Petrovich Pavlov. Mas agora imagine uma situação em que você queria algo doce, sim, e esse doce aparece no seu olho interior, e você diz, devo comer um doce? E isso não é mais um reflexo, sim, ou seja, sua memória está envolvida sem um estímulo interno óbvio. O análogo do estímulo é o sinal do centro da fome é tão vago e talvez você queira doces hoje, e amanhã lá, não sei, um sanduíche de linguiça. Ou seja, acontece que esse cocô queimado poderia dizer com um gesto, deixe-me dar um passeio. Vou dar um passeio por meia hora e voltar para o aviário. Bem, eu não sei cerca de meia hora, mas seria bom dar um passeio. Sim, isso é fácil. Pelo menos estou com sede lá, me dê um copo de suco de laranja. Ou seja, esses macacos constroem frases a partir de uma dúzia de palavras. Eles se comunicam entre si usando esses idiomas. As mamães macacos ensinam espontaneamente essa linguagem aos filhotes. E tudo isso, claro, é terrivelmente interessante. E esse nível é de cerca de 1000 palavras. Este é o nível de uma criança. Bem, ainda não aos 3. Bem, digamos, aos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu vim. Então começamos a conversar sobre o modelo de informação do modelo de linguagem que uma criança de 3 anos tem. Eu entendo corretamente que apenas essa impressão é como uma realidade externa, que é impressa no cérebro humano em um período de 3 anos. O problema de Mowgli, ou seja, se a criança entrasse em uma matilha de lobos. Bem, sim. Ou apenas vive. E então ele não se tornará mais um homem, porque o cérebro não é capaz de torná-lo um homem. É dessa série? Sim, afinal? Bem, é desta série. Isso também é chamado de períodos sensíveis. Ou seja, alguns eventos, eles devem acontecer a tempo. E se uma criança de até 3 anos tinha uma comunicação extremamente unida e, infelizmente, não são apenas histórias com Mowgli, mas todo tipo de historiadores clínicos. O século XX. Havia muitas dessas histórias. E mesmo agora elas continuam. Mas às vezes é realmente uma história tão clínica. Quando não é bem assim, para dizer o mínimo, pais normais, sim, a criança não tem permissão para andar por lá. Aqui está uma sala fechada. Ah, você é culpado. Então sente-se. Eles não se comunicam, e o vocabulário não está crescendo. Estresse constante. E se você ultrapassar o nível de 3 ou 4 anos, a restauração do vocabulário e do comportamento normal é muito difícil. Bem, as mesmas crianças Mowgli. Apenas histórias sobre crianças Mowgli elas aqui nos dedos de uma mão. E a história da privação sensorial, quando as crianças cresceram em condições de tratamento muito cruel, infelizmente, são muitas. Mas, via de regra, se aconteceu lá antes de 7 ou 8 anos, muito mais pode ser restaurado. E então o cérebro, por assim dizer, fecha os recursos para algum tipo de modificação das redes neurais. E tudo fica complicado. É o que dizemos em diversas histórias. Dizemos que é fácil aprender uma segunda língua lá na idade pré-escolar. E aos 20 e 30 é mais difícil. E aos 60 é bastante difícil, mas é possível. Só demora muito para descansar. Mas também existe tal fato que o número de recém-nascidos
Aqui eles disseram que uma pessoa tem 90 bilhões de neuroníons. Recém-nascidos criam neurônios 150 e 180 bilhões que recebem. Esses neuroníons diminuem com o tempo ou desaparecem do cérebro humano? Qual é a razão para isso? Sim, sim, essa também é uma história muito interessante, linda. Ou seja, nossos neuroníons são formados em excesso. E quando uma criança nasce, em geral, todos os neuroníons já estão no lugar, mas ainda há poucos processos entre eles e os contatos. Ou seja, em geral, normalmente, sim, um neurônio terá esses processos em grande número. E cada neurônio forma vários milhares de contatos, sinapses com outros neuroníons. E essa é a formação primária de uma rede neural, principalmente quando estamos falando do córtex cerebral, de nossos centros superiores. Está acontecendo de forma mais intensa apenas nesses 2-3 anos, 2-3-4 anos. E neste momento, o córtex tem o maior número de contatos, mas esses contatos em sua maioria ainda funcionam muito mal. Como ainda não havia eventos, não havia informações. Então, o que acontece a seguir? Aqui vivemos, sim, estamos engajados nesse negócio. Isso aí, bom, condicionalmente lá a criança tem 4 anos e ele dança lá, e também vai lá para desenhar, e talvez lá no Lego e coleciona alguns robôs lá ou outra coisa. Bem, como se estivesse se comunicando com adultos. São as partes da rede neural que estão ativamente carregadas, onde as sinapses começam a trabalhar mais ativamente, conduzem informações, produzem energia de forma mais intensa. Existem todo tipo de moléculas de proteínas. Esses contatos, como se tudo estivesse ok. Tudo está indo bem lá. E em algumas partes do cérebro, em algumas partes do córtex cerebral, há menos sinais. Bem, é só que você não pode fazer isso em 24 horas. E isso. Novamente, imagine, uma coisa é para uma criança que cresce em uma pequena cidade ou vila, e outra coisa é uma criança de uma megalópole. Ou seja, em muitos aspectos, aliás, a força do nosso Homo sapiens, nosso cérebro, o navio de todas as pessoas, está, em muitos aspectos, inicialmente vazio e pronto para lembrar de qualquer coisa. Portanto, E o mal? bem, agora nem estamos falando do bom e do ruim, mas das diferentes condições de vida. E podemos nos adaptar para viver na floresta tropical, no deserto do Saara, na costa. Não conheço o mar de cara lá. Ou seja, somos muito plásticos. E esta é a idade de uma criança. É como uma prerrogativa em muitos aspectos. Sim, isto é, sintonizar aqueles parâmetros do mundo que você tem aqui. Bem, é isso. Então, aquelas partes da rede neural do córtex que são carregadas com uma pequena quantidade de informação, as sinapses começam a se romper ali. Esse mecanismo foi descrito há pouco tempo. Ou seja, descobrimos que temos células neurogliais especiais em nosso cérebro. Elas são chamadas de neuroglia, que monitoram se a sinapse está funcionando. Em geral, são originalmente células do sistema imunológico, ou seja, fagócitos tão pequenos que vagam entre os neuroníons por lá e limpam o lixo ou pegam, Deus me livre, qualquer bactéria, vírus. Mais uma das tarefas da micróglia. Ouça as sinapses, ou seja, esses contatos. Então, a célula microglial forma tal crescimento e, tipo, bem, você está trabalhando? E se a sinapse não transmitir sinais, há um comando para quebrar. Esse processo foi chamado de poda. Esta é uma palavra em inglês que significa podar uma sebe. Aqui, ou seja, sinapses que não funcionam, começam a quebrar. Isso é lógico, porque toda sinapse requer energia, porque alimentar um certo contato, uma certa estrutura, por assim dizer, novamente quando comparado com a administração, sim, seu departamento, que não é realmente necessário, sim, vamos cortar e dividir o salário pelo resto, e é assim que funciona a rede neural. Ou seja, aqueles contatos que não estão ativos estão quebrados. Além disso, se um neurônio perdeu muitos contatos, então ele já está morrendo. E é aí que diz que as crianças têm muitos neuroníons, e aí seu número começa a diminuir e chega a cerca de 30 a 90 bilhões de anos lá nessa idade. Esse é o próprio processo, ou seja, neuroníons que não conseguiram se integrar à equipe estão saindo, e a redistribuição de energia vai para as partes de trabalho da rede neural. Aqui, como se processos mais sutis estivessem ligados ao fato de que a própria rede neural é formada em grande parte por acaso. Veja, aqui temos um cérebro complexo.
Aqui surge e aí não sei. A criança imediatamente começa a funcionar. E o bebê nasceu lá. Sim, ele respira lá. Ele chupa o peito da mãe. Ou seja, algumas cadeias simples de neuronídeos a propósito. Provavelmente arcos reflexos. Sim, acontece que eles se encaixam na definição de arcos reflexos. Eles funcionam muito bem imediatamente. Mas o córtex dos grandes hemisférios está quase vazio. O córtex cerebelar também está quase vazio. Ainda temos que desenvolver habilidades motoras. Acontece que os elementos carregados da rede neural, eles são fortalecidos, eles não são carregados, eles começam a desaparecer gradualmente, e chamamos isso de otimização de rede neural. No nível químico, esta é apenas uma história tão separada. Existe a célula que transmite sinais, a célula que é recebida, trocam moléculas especiais, eles são chamados de fatores de crescimento nervoso, ou seja, na verdade, é como esses hormônios internos do cérebro que dizem aos neurônios envolvidos no contato que você é necessário. E esses sinais de fatores de crescimento são transmitidos para o núcleo do neurônio e, se não estiverem lá, o neurônio morrerá. Ou seja, a princípio, os ociosos morrem. Parece otimização até os 30 ou 40 anos. Até 30 ou 40? Bom, otimização, sim, mas eles continuam a morrer ainda mais. Porque se você vive demais o mesmo, muito chato, sem novas impressões, certo? Ou seja, no mesmo caminho para o trabalho? Exatamente, sim. Você lê os mesmos livros ou não lê nada. Assista ao mesmo canal na TV. Sim, é isso. Inscreva-se no nosso canal do YouTube Stream. Esteja na tendência de novas notícias, novos convidados, informações. Sim, e seus neurônios se alegrarão, sim, e não morrerão de monotonia. Se você ainda está, sim, aos 70 anos vai aprender a desenhar com aquarela. Então a parte do cérebro que é capaz de fazer isso em princípio e que já perdeu algum número de células nervosas, vai suspirar com dificuldade. Como onde você estava antes? Tenso, certo? Mas vai se esforçar. E aqueles neurônios que permanecem, eles vão começar a crescer novos processos e crescer sinapses. Uau! Sim, ou seja, sabemos que os neurônios não se recuperam. Sim, tal frase. As células nervosas não se regeneram. Eles não restauram. Por quê? O que significa que não se recupera? Não compartilhado. Porque para o nosso órgão comum, a restauração é divisão. Aqui está o fígado. Por exemplo, uma pessoa pode envenenar o fígado com qualquer coisa. Sim, não sei, com o mesmo álcool. Bem, ou foi cortado, por exemplo. Ou cortado, sim. Não é à toa que Prometeu. Cuspiram. A águia bicava o fígado. Ou seja, os gregos antigos já sabiam que o fígado tem uma regeneração incrível. Sim, e as células do fígado se dividem e se regeneram. Recuperado. Os neurônios não se dividem. E esse não é o defeito deles. Há manifestações de AVC aqui. É impossível restaurar a atividade cerebral, certo? E se eles morressem? Mas se eles morreram, você não os restaurará de forma alguma. Os neurônios, em princípio, não se dividem, porque são proibidos de compartilhar, porque milhares de canais de informação passam essencialmente por cada neurônio. E se você dividi-lo, você vai separá-los. É como cortar um livro ao meio na diagonal. Você não terá 2 livros, mas uma espécie de livro quebrado que não pode ser lido. E temos apenas 2 áreas no cérebro onde os neurônios continuam a se dividir mesmo na idade adulta, porque existem funções muito estereotipadas. Esta é a zona do hipocampo da memória de curto prazo e dos centros olfativos, que, em princípio, estão focados no fato de que, talvez, também nos lembremos desse cheiro, e também desse. Mas isso é uma exceção. No córtex principal dos hemisférios cerebrais, os neurônios não se dividem. Então quando, por exemplo, uma pessoa tem um derrame e alguns dos neurônios morrem, isso é um desastre. Mas é a mesma história das aquarelas. Se você começar a carregar esta zona com a informação que foi processada pelos neurônios mortos, então os neurônios sobreviventes, com um suspiro pesado, crescerão novos apêndices, formarão contatos e consertarão um buraco na rede neural. E às vezes essa construção remendada não funciona pior que a original e até ganha algumas propriedades novas. É sobre o tamanho do dano. Portanto, microcursos, há uma recuperação sem problemas. Quanto maior a lesão, mais problemas. E às vezes uma pessoa se recupera após um derrame por 5 anos, por 10 anos. Mas é importante trabalhar aqui. Sim, eu tenho um derrame lá e meu braço direito não se move e é difícil e até doloroso movê-lo. Ai meu Deus,
vou pendurá-la nesse mesmo curativo e não mexê-la de jeito nenhum. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Porque se você não se mexer, mesmo aqueles neurônios que poderiam ajudar na recuperação, eles também vão desistir e fazer outra coisa. E é necessário através da dor. Eu não quero fazer tudo isso. Os médicos que estão envolvidos na reabilitação estão constantemente falando sobre isso. E, voltando às aquarelas, sim, se você ainda decidiu aprender a pintar em aquarela aos 70 anos, ou eu não sei se devo fazer origami ou começar a aprender português, então os neurônios serão liberados, eles formarão sinapses, mas será uma ordem de grandeza mais difícil e exigirá de você uma ordem de grandeza mais esforço do que, por exemplo, em 5 anos ou em 7 anos. Quando dizem que na vida você tem que se mexer o tempo todo e é como uma analogia com uma escada rolante, sim, que desce, e você tem que andar o tempo todo para ficar no lugar. Só para ficar parado. No local. Você precisa progredir para não deslizar para trás, certo? Sim, eu não deslizei para o estado de um verme, é isso. Ou seja, o cérebro é como um músculo, precisa ser treinado, eventualmente. Bem, sim. Em vez disso, eu diria que todo o nosso corpo é tão organizado, ou seja, o corpo que não treina, degrada, porque há uma economia de recursos. Que pode haver um sentimento. É quando falamos de crianças que têm 150 a 180 bilhões de neurônios. O que então acontece para o Nick? Não pode ser um sentimento de que a criança precisa ser carregada em ação mais. Isso é desenvolvimento inicial. Vamos ensiná-lo a ler em 2 anos. Ensiná-lo a escrever em 3 anos. Vamos desistir da escola não aos 7 anos, mas aos 5. Deixe-o conhecer 3 idiomas aos 5 anos de idade. Vemos tais processos. Por assim dizer, pode ser uma vantagem ser que vamos carregar a criança para que seus neurônios não morram do relacionamento e ele vai precisar deles. Diante de nós, haverá uma espécie de humanidade que terá 130 bilhões de neurônios de ação? Não importa. São 24 horas em um dia. Então se você carregar uma criança com português, em vez de esculpir algo de plasticina com ele como mãe e pai, por exemplo, sim, não sei. Então as redes neurais que são sobre português se desenvolverão, mas as redes não se desenvolverão. Por exemplo, empatia, afeto familiar. Coordenação pode ser, né? Sim. Ou, por exemplo, não faz sentido andar de scooter, não é mesmo? Sim, bem, por exemplo, entendeu? Ou seja, aqui ainda estamos falando da redistribuição de recursos. Se você assume uma criança muito intensamente muito cedo, então você ainda está desenvolvendo algumas funções em detrimento de outras funções. Além disso, você pode ir criando essa sobrecarga, e passa a ser uma sobrecarga, sim, principalmente quando o pai está lá. Como não ficou em primeiro lugar na competição? Oh meu Deus, eu sou assim. Esse estresse é apenas completamente traumático. E os psicólogos escreveram volumes sobre isso e dizem que os pais muitas vezes realizam suas próprias ambições através dos filhos. E traumatizante mesmo de alguma forma. Traumatizá-los ao mesmo tempo, sim. Quando escolhemos uma profissão como adultos, fazemos a mesma coisa. Por que me tornei economista ou físico lá, ou médico lá, ou sociólogo lá? E provavelmente alguma coisa me atingiu logo aos 15, 16, 17 anos e eu gostei. E o quê? E às vezes com a mesma idade de 16 ou 17 anos, quando uma criança escolhe uma profissão, por exemplo, uma universidade, alguns fatores funcionam. Como um bom salário, o meu melhor amigo também se tornou assim, sim, um especialista. E eu, provavelmente, ou é costume em nossa família, ou apenas meus pais disseram. Quando você começa a trabalhar, e de repente percebe que o trabalho não lhe traz emoções positivas, é aí que o problema acontece. Bem, os psicólogos chamam isso de burnout profissional, mas na realidade significa que você precisa mudar de profissão. Porque significa que você está estressado o tempo todo, e seus neurônios começam a morrer com isso. Estresse, aliás, sim, existe uma história dessas. Essa poda acelera, aumenta a probabilidade de morte de células nervosas individuais e é necessário mudar a profissão no bom sentido. Apesar do fato de que uma parte do nosso cérebro diz droga, é novo de novo. Sim, bem, acabamos de construir tudo. Só que estamos bem aqui para um novo lugar e meio que resolvemos novos problemas. Essa é uma parte do cérebro que está por trás do estereótipo. E temos programas de preguiça e que, portanto, são sobre andar das formas usuais. A outra parte do cérebro, que é sobre novidade, se alegra e diz, agora vamos ganhar muita dopamina. Agora, bem, novas tarefas. Sim, estamos quase todos aqui. Isso é o que já descobrimos. Existem novas tarefas? Aqui, também, somos todos diferentes. Sim, não é à toa que houve colérico.
fleumático, melancólico, otimista desde a época de Hipócrates. E isso é fleumático. A estabilidade é apenas importante para ele. E como se sim, eu integrei na estrutura, sou uma pequena engrenagem lá nessa grande organização, me beneficio, ele está confortável. E otimista e colérico. Ele está entediado, quer liderar e quer novidade. Bem, aparentemente, a evolução, quando nos criou novamente, também nos criou diferentes. Em geral, a diversidade também é um dos leitmotivos do processo evolutivo. Isso é tudo isso no final harmoniosamente combinado. E os melancólicos, aliás, são considerados como o tipo mais criativo, porque têm cérebros tão soltos, ansiosos, não se sentem muito confortáveis em algumas situações de crise, mas se forem colocados em uma torre tão branca, sim, alimentá-los e não assustá-los, eles podem pensar nisso, o que outros temperamentos não vão pensar. Portanto, por exemplo, pessoas de arte, muitas vezes têm um temperamento melancólico tão ansioso, e melhor ainda é essa bipolaridade. Às vezes você está deprimido, então você tem mania e impulsos criativos. Muita gente boa era assim, sim, bipolar. Bem, o clássico é Pushkin. Isso significa depressão, depois Boldinsky é outono. O fato é que a própria neuroanatomia, mais peso ou mesmo estruturas celulares. Bem, é como abrir um computador e olhar para o hardware, mas você não vê nenhum programa. E você pode colocar programas diferentes. Na verdade, bem, por exemplo, se você pegar um pedaço do córtex cerebral de um camundongo e de um humano, não poderá distingui-los ao microscópio. Sério? Sim, é isso, sim. Ou seja, você não consegue distinguir neurônios e sinapses através de um microscópio. Além disso, você não pode distinguir entre um homem e um macaco. É por isso que são muitas coisas. Não. As especificidades do ferro também são importantes, sim, ou seja, a densidade dos contatos sinóticos, são quantos deles por unidade de volume. Mas as especificidades se manifestam quando carregamos programas para essas redes neurais. Sim, essa é a nossa experiência individual, que novamente começa com os primeiros dias, semanas de vida e até mais cedo. A partir do momento em que a criança mexia no estômago da mãe, ela já começava a tocar redes neurais. Porque o bebê está se movendo. E aqui estão alguns reflexos simples primeiro, e depois habilidades motoras. Já o cerebelo começou a aprender. Ele ouve alguns sons externos, música pelo estômago da mãe. Bem, o estrondo no estômago da minha mãe, por exemplo, sim, ele ouve o bater do coração da minha mãe, claro. Ou seja, a partir dos 7 meses de idade, a criança já ouve muito bem. Ele se moveu ainda mais cedo. E agora no ultrassom vemos que a criança, por exemplo, chupa um dedo da mãe no útero. Ou seja, já, sim, esse reflexo de sucção parece estar tocando. Ou seja, bem, assim como você está lançando algum tipo de complexo de produção, você está testando antes de lançá-lo. Aqui, esses testes ainda estão acontecendo no útero. E é útil porque os neurônios começam a transmitir sinais uns aos outros, se alimentam com esses fatores de crescimento. E a montagem é mais adequada. Aparentemente, a montagem no local de muitas redes neurais começa lá no útero. Portanto, agora entendemos que esses 9 meses, enquanto o bebê cresce no estômago da mãe, são de enorme importância para o futuro temperamento, para os futuros parâmetros de inteligência. Bem, existem, por assim dizer, estimativas tão grosseiras. E que contribuição? Quais fatores contribuem para a personalidade de uma pessoa? Aqui estão 50% desses genes, ou seja, aquelas moléculas de DNA que vieram de mamãe, papai, suas instalações, sim, suas características há muita serotonina, pouca serotonina, muita dopamina, pouca dopamina. Então 20% é o período intrauterino. Um grande número. Muito grande. 15% são os primeiros anos de vida, bem, digamos, pré-escolar. E os 15% restantes é tudo o que nos aconteceu desde a escola, instituto, trabalho. Toma, ou seja, o período intrauterino, de acordo com o que seremos, bom, pelo menos vamos comparar, e talvez até mais importante do que tudo desde o intervalo de 70, não sei, 97 anos. E as grandes diferenças entre os cérebros masculino e feminino? Você sabe, eles geralmente se encaixam nessa distribuição normal novamente. Ou seja, quando a pergunta é feita sobre o cérebro masculino ou feminino, o que vemos? Existem muitas diferenças nas grandes estatísticas. Bom, é um nível banal aí, não sei,
agressividade de algum tipo, ou existe um nível de cuidado com a prole. Em média, vemos isso. E se você pegar 10.000 homens, 10.000 mulheres, você vai ter uma diferença estatisticamente significativa a menos de 0,0 lá. Ou o tamanho do peso. Provavelmente também, né? Tamanho, peso, sim. Mas se você pegar um homem específico, uma mulher específica, então dentro dessas duas distribuições normais, ele pode chegar a qualquer lugar. Essas duas distribuições macho-fêmea normais se sobrepõem muito. Eles se sobrepõem em mais de 70%. Somos homens e mulheres diferentes. Sim, temos um cromossomo Y nos homens. As mulheres não o têm. Em vez dele o segundo cromossomo X. É aí que tudo começa. E o que há para se surpreender que nossos cérebros sejam diferentes? Então temos tudo diferente. Nosso fígado funciona de forma diferente. Nosso coração funciona de forma diferente. Afinal, os homens vivem em média 5 anos a menos. Isso atinge alguém? E é como uma história frontal. Porque o cromossomo de Igor funciona. Bem, sabe-se que é mais curto que X, e cerca de 800 genes em um homem em uma cópia, e em mulheres em 2, porque 2 cromossomos X. Perdemos alguma coisa? Sim, e se um desses 800 genes está quebrado, então as mulheres têm uma opção de backup, seu segundo cromossomo C, e os homens não. Portanto, muitas doenças genéticas, a mesma hemofilia, e aí elas são muito mais comuns nos homens. Em geral, todo fato em algum momento. Aqui está a ciência moderna, ela ensina pelo menos fisiologistas, sim, aqui nós, biólogos, a fazer a pergunta por quê, ou seja, por algum motivo foi formado no curso da evolução. Porque inicialmente, se tomarmos, os mamíferos são descendentes de répteis. Nossos ancestrais são répteis? Sim. Aqui os répteis não têm essa definição de sexo. Nos répteis, em alguns crocodilos, um menino ou uma menina depende da temperatura da areia. E conosco depende se X é X ou X é Y. E então acontece que, como o cromossomo Y carrega menos genes, os homens têm uma distribuição mais ampla. Maior diversidade genética, mais propensa a manifestar diferentes mutações. E, aliás, nem sempre acontece que aqui é uma fêmea normal, aqui é uma distribuição masculina normal. Em muitos casos, vemos que o nível médio é o mesmo, apenas a distribuição masculina é mais ampla. Por exemplo, no caso do IQ. Sim, se você medir o QI, homens e mulheres não são diferentes, mas há mais gênios e mais idiotas entre os homens. Sim, ou seja, como se fosse porque é mais amplo. E então, na verdade, estamos falando sobre o fato de que o cromossomo Y é masculino, é para tornar a população e a prole mais diversificadas novamente. Mais uma vez, estamos presos à ideia de diversidade. E, ao mesmo tempo, a natureza, sim, a evolução, escolhe um dos 2 sexos para experimentos. E em nós, nos mamíferos, esse é o sexo masculino. E o segundo deixa para trás uma ilha de estabilidade. Sim, é feminino. E diz isso sobre as mulheres. Não, a natureza experimenta homens, mas as mulheres são sobre estabilidade. Mas se olharmos para a linha paralela de evolução das aves, é o contrário. Galo X é X, e galinha X é Y. Portanto, provavelmente nem está relacionado ao gênero masculino, feminino. Simplesmente aconteceu. E sim, aqui eles têm, nas aves, a evolução pegou esse mecanismo. Temos este, mas o truque é que vemos o que se chama divergência na evolução, quando o mesmo problema é resolvido da mesma forma. E vemos a mesma coisa nas moscas. Esta mosca é uma mosca da fruta, que é um objeto modelo. Também existem fêmeas XX e machos XY, ou seja, a evolução dos insetos também captou esse mecanismo. Embora em algum nível não exista tal definição genética explícita de sexo, e o sexo da prole dependa de alguns outros fatores como temperatura, areia, algum sinal hormonal, ou seja geralmente determinado pelo acaso. Vyacheslav, você disse sobre os neurotransmissores que um dos ramos da ciência avançada é estudar o cérebro do ponto de vista dos neurohormônicos. O que a ciência entende bem hoje do ponto de vista dos neurohormônicos, o que eles existem e como podem ser influenciados. Aqui conhecemos esses bem conhecidos, ouvimos dopamina, serotonina lá, existem alguns outros bem conhecidos. Fico feliz. Obrigado por fazer essa pergunta. Essa é minha especialidade científica direta. Sim, sou, por assim dizer, um neurofarmacologista, um neuroquimista em meu foco estreito. Ou seja, bem, minha tese de doutorado, sim, é dedicada a moléculas opioides, semelhantes a opioides, que regulam muitas coisas no corpo ali. Portanto, falar de mediadores é sempre bem-vindo.
Isso é, na verdade, neurohormônios. Provavelmente, não é muito correto chamá-los, embora essa ideia também seja geralmente boa aqui. Mas mais ainda. Um termo geral, sim, é um neurotransmissor ou apenas um mediador, ou seja, mediadores são intermediários. E neurotransmissores, como funcionam? Eles são liberados do processo de uma célula nervosa para influenciar o processo de outra. Ou seja, algumas moléculas químicas que... Sim, mas são moléculas que passam de processo em processo. Bem, mais precisamente, atua de Neural, bem, por assim dizer, do cérebro à sinapse. dentro da sinapse. E por dentro? Sim, ou seja, a sinapse consiste na parte que transmite o sinal e na parte que o recebe. E aqui está o que transmite. Um neurotransmissor é liberado dele e atua na superfície da segunda célula. E essa é a diferença entre, digamos, mediadores, neurotransmissores de hormônios. O sinal é transmitido ponto a ponto. Só aqui, quando dizemos a palavra hormônio, significa que algum tipo de molécula é liberada no sangue ou pelo menos no meio intercelular e começa a se espalhar por um vasto espaço. Como adrenalina, né? É um hormônio? Por exemplo, a adrenalina, sim, foi liberada da medula adrenal e se espalhou por todo o corpo e afetou o coração, os músculos esqueléticos e os vasos sanguíneos. E mesmo lá, os glóbulos vermelhos começaram a transportar mais oxigênio. Toma. E seus neurotransmissores são apenas um efeito pontual. Portanto, trata-se de uma troca de informações muito sutil. E os hormônios são sobre a regulação global do estado. Sim, ou seja, são assim. A linguagem da comunicação não é um remediador. Sim, afinal? Sim. Quando somos uma forma de comunicação, uma ferramenta de comunicação, é claro. Bem, então, na verdade, há 100 anos, eles perceberam que esse mecanismo existe. Porque, na verdade, quando olhamos para a rede neural, bem, digamos que no início do século XX, ao mesmo tempo havia apenas microscópios de luz, ficou claro que o processo estava chegando ao processo, mas o que estava acontecendo entre eles não estava claro. E naquela época eles já sabiam que o sinal para um único neurônio é transmitido na forma de um pulso elétrico. E havia duas hipóteses concorrentes. O sinal elétrico simplesmente salta para a próxima célula. Bem, como nas centrais telefônicas da época, sim, o plug foi inserido no soquete e o sinal correu. E a segunda hipótese é que não há salto, mas ainda assim uma substância química é liberada. E essa hipótese só surgiu do conhecimento sobre hormônios, porque o sinal hormonal é transmitido através de uma molécula e através de algum espaço. Talvez uma sinapse também seja feita. Bem, realmente, sim, é a segunda opção que funciona na grande maioria dos pontos do nosso corpo. Bem, é por isso que o conhecimento sobre neurotransmissores é realmente extremamente importante. E há dois dos nossos neurotransmissores mais importantes. Estes são glutamato ou ácido glutâmico e GABA ou ácido gama-aminobutírico. O primeiro deles transmite sinais emocionantes, e se for liberado, então, com alta probabilidade, a próxima célula gera um impulso e o sinal continua. O segundo deles, que é o GABA, retarda a atividade da próxima célula para que sinais desnecessários não sejam transmitidos. Por que isso é necessário? E cada neurônio realmente recebe não apenas dezenas, centenas, milhares de insumos, mas em algum momento precisamos dizer que não transmitimos nada. Por exemplo, não iniciamos uma reação motora. Quero me mexer, mas temos que ficar quietos. Bem, sim, um estudante em sala de aula, certo? Você quer dizer, mas você precisa se sentar em silêncio. Diminua os sinais desnecessários. Isso é muito importante. Portanto, alguns processos recebem sinais com sinal de mais de glutamato e outros com sinal de menos. Este é o ácido gama-aminobutírico. E se estimarmos muito aproximadamente, cerca de 80% de nossos neurônios e sinapses trabalham nesses dois mediadores. Ou seja, 40% do glutamato são os principais fluxos de informação, 40% da inibição do GABA é desnecessária, e os processos básicos de transmissão de informações no cérebro são um delicado equilíbrio dessas duas moléculas. E o sistema regula o cérebro ou existe algum tipo de centro no cérebro que regula as proporções? E isso é amplamente definido no nível genético. E como há centenas de milhões de anos de evolução por trás de tudo isso, normalmente funciona bem. Mas há falhas e elas estão principalmente na direção da excitação distorcida.
E em uma criança, isso resulta em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção. Déficit de atenção. Você não consegue ouvir um professor por muito tempo, por exemplo, e se distrai. Ou seja, frear alguns sinais de ruído desnecessários não funcionará. Não funciona. Hiperatividade é difícil para uma criança ficar parada por muito tempo. Bloquear ao nível do córtex cerebral. Por exemplo, sinais do cerebelo. Quanto ao cerebelo, é o nosso centro motor, oferece um quadrado o tempo todo. Vamos a isso. Eu digo, vamos correr, pular, girar, né? Ficamos de cabeça para baixo. Vamos deixar lá, sei lá, o livro de um vizinho. Toma, que estamos sentados, sem fazer nada, sabemos fazer tanto. E aqui está para bloquear. Esta é uma função direta do GABA. Temos um centro, chamado tálamo, que realmente faz isso. Toma. E as falhas mais graves já são aumento da ansiedade em adultos, insônia. A falha mais grave é a epilepsia. Ou seja, com a epilepsia, há apenas um foco de um equilíbrio perturbado de excitação, inibição, e como se uma onda de ativação estivesse batendo a partir daí, depois convulsões e tudo mais. E para resolver todos esses problemas, são utilizados dois grupos de medicamentos. Um deles potencializa a atividade do GABA, e o segundo grupo são os antagonistas, ou seja, concorrentes do glutamato, ou seja, uma molécula que interfere no glutamato. Por exemplo, se uma pessoa tem um epistatus, um foco epiléptico, e isso é a cada 200 pessoas em geral, aqui, então essas moléculas são usadas. E esta é a primeira camada de mediadores. Mas a segunda camada é exatamente o que normalmente se ouve: dopamina, serotonina, norepinefrina, endorfinas. São mediadores da esfera psicoemocional, que se manifestam principalmente quando satisfazemos certas necessidades e formamos um fundo emocional. E as emoções são, por assim dizer, agradáveis e desagradáveis para nós como sujeito ali, ou seja, percebemos através de um signo. Sim, isso é chamado de valência da psicologia, ou seja, valência não é apenas uma palavra que na química é sobre o número de conexões, mas na psicologia o signo das emoções também é chamado de valência. Valência positiva é negativa. Do ponto de vista do trabalho sistêmico do cérebro, emoção, este é um sinal químico que sobe dos centros de necessidades, por exemplo, do hipotálamo, para o córtex dos grandes hemisférios e diz: ó, era possível comer, ou seja, Cora, conseguimos comer. Portanto, o que você fez agora estava certo, porque atendemos a necessidade nutricional. E contra o pano de fundo desse sinal emocional positivo, para o qual, por exemplo, a dopamina ou endorfinas, o córtex lembra, sim, como, o que fazer para comer. E aquelas redes neurais que funcionaram, onde os contatos entre os neuronídeos são fortalecidos, tornam-se mais eficazes e no futuro esse programa tem maior probabilidade de ser selecionado porque permitiu que você comece. Se você fez alguma coisa, não deu certo, o centro de necessidade gera uma emoção negativa. Novamente, na forma química, sobe para o córtex e piora o trabalho daquelas sinapses que não levaram ao sucesso. Pavlov também chamou de frenagem condicional. Neurotransmissores como dopamina ou norepinefrina ou serotonina, eles são sobre nós aprendendo. Bem, mas para nós como sujeito, sim, todas essas manifestações mentais, elas são muito importantes. Bem, então, se algo está errado, então seus agonistas são usados novamente, ou seja, substâncias semelhantes à dopamina ou antagonistas, ou seja, substâncias que interferem. Sim, os antagonistas da dopamina, por exemplo, são usados na esquizofrenia, nos transtornos maníacos. Os agonistas da serotonina são usados para a depressão, porque a serotonina controla principalmente as emoções negativas e não as deixa sair da escala. E o mau trabalho da serotonina são os estados depressivos. Portanto, antidepressivos clássicos, eles ativam o sistema de serotonina. Se não for suficiente, já existem antidepressivos mais sérios que ativam simultaneamente a serotonina para conter as emoções negativas e a dopamina para ter emoções mais positivas. Mas é certo então bastante prescrição. Existem suplementos alimentares que estimulam esses neurotransmissores? Aqui, digamos, se você tem vitamina C, você bebe vitamina C. Bem, sim. Se você tem deficiência de dopamina, você tem suplementos alimentares? Aceito. Afinal, estou bem com dopamina. Sabe, em geral, nosso cérebro está muito bem protegido de invasões alimentares como essa. Isso porque a maioria dos neurotransmissores são a mesma dopamina ou serotonina, na verdade são formados a partir de aminoácidos alimentares, ou seja, moléculas que fazem parte de qualquer proteína que comemos.
E o cérebro toma com muito cuidado esses aminoácidos da corrente sanguínea e converte uma porcentagem estritamente definida lá novamente em serotonina ou dopamina. Ele se sintetiza com base em um aminoácido na cabeça, certo? Sim, isso mesmo. Bem pelas próprias células nervosas e não em qualquer lugar, mas bem na sinapse. Sim, aqui está a prole que vai transmitir o sinal, aqui a dopamina é sintetizada ponto a ponto para chegar ao próximo neurônio. Por isso é tudo muito bem controlado, monitorado, porque senão, dependendo da nossa alimentação, nos comportaríamos de forma muito diferente, e isso não é necessário. Não é adaptativo. É por isso que você pode chegar a esses sistemas com alguns suplementos alimentares somente se houver algum déficit perceptível. O triptofano e o 5-hidroxitriptofano são suplementos dietéticos, pois o cérebro sintetiza a serotonina a partir deles. Bem, eles devem ser tomados lá em quantidades bastante grandes, como mesmo o triptofano 1 ou 2 gramas por dia. Essa quantidade é comparável à quantidade que comemos com proteínas dietéticas regulares. Existe tal mito, não um mito. Você precisa comer nozes para o cérebro, porque parece o topo. Que tipo de comida? Ah, bom para o cérebro. Você disse onde o triptofano está contido? Que tipo de proteína você come? Em geral, parece que esse é algum tipo de nível mais antigo de tratamento xamânico. Sim. Ou seja, esse cogumelo parece uma orelha. Vamos tratar a otite média com ele. Bem, sinceramente não encontrei nenhum significado especial das nozes para o cérebro. E, em geral, é claro, as nozes são como qualquer produto vegetal que contenha muita gordura. Elas contêm os ácidos graxos certos. O que comer para torná-lo útil para o cérebro? Aqui, bom, vamos realmente começar com gorduras. Assim, em geral, nosso cérebro não é usado diretamente para transmitir, por exemplo, impulsos às gorduras. Mas as células nervosas, assim como todas as células do corpo, possuem uma membrana superficial, e os neuronídeos precisam de uma membrana grande, porque esses processos eles certamente criam uma superfície muito significativa, e as gorduras vegetais são mais indicadas para a construção de membranas, pois são mais flexíveis, ou seja, as gorduras formarão a base das membranas biológicas. Existem 2 camadas dessas moléculas lipídicas. Assim, as gorduras vegetais são mais flexíveis, e todo o sistema acaba sendo mais flexível, correto? Como lembrar que as gorduras vegetais são mais flexíveis? Você abre a geladeira e vê manteiga e óleo vegetal em uma garrafa. E agora a manteiga já está sólida na geladeira e o óleo vegetal continua gorgolejando. Sim. Isso significa a presença de moléculas mais flexíveis. Existem ligações duplas entre os carbonos. É por isso que, bem, como você sabe, precisamos comer cerca de 1 grama de gordura por quilo de peso. Ou seja, isso. E é desejável que pelo menos metade ainda fossem gorduras vegetais. Não há grande diferença entre azeite, óleo de girassol ou algum tipo de óleo de colza lá. A única diferença é o óleo de palma. Se é óleo de palma normal, não é prejudicial, mas apenas contém principalmente gorduras, como nas gorduras animais. Portanto, não é muito adequado para a construção de membranas, mas é adequado como fonte de energia. Ou seja, as gorduras geralmente desempenham uma função energética para nós, armazenando, bem, e também essa mesma função de construção. É por isso que as nozes são boas. O óleo de girassol é bom, o azeite é bom. Aqui está o próximo. Se você tomar carboidratos, os carboidratos em geral não constroem nada em nosso sistema nervoso, mas é energia e glicose. Nossas células nervosas precisam disso, especialmente porque nossas células nervosas não sabem como armazenar glicose. Por exemplo, os musculosos podem. Sim, ou seja, a glicose é retirada da corrente sanguínea, depositada dentro da célula muscular em reserva na forma de uma molécula semelhante ao amido chamada glicogênio. E se alguma coisa, você pode aguentar algumas horas, e os neuronídeos não podem, eles não têm reserva, e tiram glicose da corrente sanguínea o tempo todo, e qualquer um sabe, minha cabeça parou de funcionar, é hora de comer, ou vice-versa, algo que comi demais, sim, minha cabeça não funciona de jeito nenhum, ou seja, aqui está essa linha, é bem fina, ou seja, idealmente, devemos ter uma concentração de glicose em nosso sangue em algum lugar entre 0 e 1%. Os diabéticos conhecem muito bem essa concentração, pois essa concentração depende do trabalho do pâncreas, do sistema insulínico e do sistema glucágon. Ou seja,
É importante não esquecer os carboidratos aqui. Não é muito raro e não muito, e evitar aqui é simplesmente absolutamente doce. Porque se você comer glicose pura ou sacarose lá, então o salto na concentração no sangue é muito grande, o sistema nervoso geralmente não gosta. Especialmente se você não está preparado para um trabalho de 15 minutos, é bastante longo, portanto, são carboidratos lentos como o amido, que serão digeridos gradativamente. A mingau de manhã, sim, é tudo por um motivo. Toma, as mais importantes são, claro, as moléculas de proteínas, pois ali cada proteína é composta por 20 aminoácidos. 20 tipos de aminoácidos compõem a proteína, sendo que 8 deles pertencem à categoria de essenciais, ou seja, essencialmente vitamínicos. Nós só os pegamos com comida. E aqui em sua fileira está o triptofano, do qual se obtém a serotonina e a tirosina, do qual se obtém a dopamina. Toma, mas a tirosina, via de regra, é muito em qualquer proteína, mas o triptofano é mais em proteínas animais. Portanto, a história revela que as gorduras vegetais são mais saudáveis do que os animais, mas as proteínas animais são, em certo sentido, mais saudáveis do que as vegetais. Bem, esta é uma diferença condicional, porque se você é muito vegetariano, então é claro que você vai ter menos triptofano por grama de proteína, mas depois é só comer mais proteína. Se você é vegano, sim, então deve, por assim dizer, comer cereais e leguminosas em não menos quantidade. Tem feijão, sim, e tem trigo. E também seria bom acrescentar outra coisa ao terceiro, como cinema ou trigo sarraceno, que não são cereais nem leguminosas, mas existem alguns grupos separados como neblina. Toma, bem, eu tenho um cérebro de palestra. Comida, aí, acho que você pode descobrir tudo isso. Você pode ler mais em seus livros. Deixaremos os links na descrição com certeza. Sim, sim. A atividade física afeta o cérebro? Aqui está praticando esportes. Claro, mesmo como. Bem, em primeiro lugar, se você observar como nossas células nervosas funcionam, descobrirá que 2/3 dos neuronídeos de alguma forma participam de movimentos. 2/3. Em primeiro lugar, este é todo o cerebelo e muitas partes da cara dos grandes hemisférios e muitas coisas nas estruturas subcorticais do caule. Ou seja, acontece que se nos movermos, e principalmente de alguma forma é difícil e de uma nova maneira, então as redes neurais são ativadas, e já concordamos que a ativação de redes neurais é útil para sinapses, os neuronídeos sobrevivem e tudo é legal. Portanto, é bom se mover, porque ativamos o cérebro. A seguir, o segundo ponto. Estamos tão dispostos que o movimento na próxima etapa é seguido pela liberação de dopamina. Ou seja, quando os centros motores são ativados, eles alcançam uma estrutura chamada substância negra. Ela está localizada no mesencéfalo. E a substância negra libera dopamina, criando emoções positivas. Gostamos de nos mover e nos esforçamos para nos mover, e o objetivo biológico global é aprender a nos mover. Quando já somos adultos, nossa atividade da substância negra começa lentamente a cair, e os programas de economia de energia, na verdade, a preguiça, começam a vencer. E a oferta de um bebê lá, mamãe, papai, vamos correr, pular, às vezes causa uma perplexidade tão profunda no cérebro adulto. Como se eu pudesse fazer isso? Por quê? Prefiro deitar no sofá, né? Prefiro obter dopamina não através do movimento, mas, por exemplo, através de novas informações. Vou ler um livro ou algo assim lá. Toma. E aqui, por assim dizer, nossa configuração individual começa a tocar, ou seja, funciona quase vividamente para todas as crianças. Embora até as crianças sejam muito preguiçosas, mas isso é muito menos comum. Mas para os adultos, de fato, muitos adultos se esforçam para ficar no sofá. Mas existem adultos tão felizes que têm muita dopamina nesse sistema ao longo da vida. E então eles estão prontos para dançar aos 50 anos, e aos 70, para jogar vôlei lá aos domingos e sinceramente não entendem quem deita no sofá e é preguiçoso. E os que estão no sofá não os entendem. Quem está no sofá tem emoções positivas devido às endorfinas. Também temos essas moléculas que são sobre conforto. Sim, eles são sobre, legal. Sim, quando você quer correr pela rua e gritar de alegria. Isso é a liberação de dopamina. Arquimedes corria, sim, e gritava, sim, eureka. Aqui está a dopamina. E quando você fica quieto no canto e pensa que sim, a vida é um sucesso, são endorfinas. E é depois de comer, é depois do sexo, é só lá em um hotel 5 estrelas durante as férias. O fato é que não muito tempo atrás foi descoberto que os músculos que trabalham ativamente secretam moléculas semelhantes a hormônios. Eram chamados de mioquinas.
e essas mioquinas melhoram a condição das células nervosas. Elas funcionam aproximadamente como fatores de crescimento nervoso. Por exemplo, eles melhoram a condição do hipocampo e dos centros de memória. Ou seja, os músculos que trabalham ativamente agradecem ao cérebro às custas das miocinas. E esse acaba sendo o terceiro mecanismo de benefício dos movimentos. Bom, sem falar no fato de você se movimentar, treinar o sistema cardiovascular, a partir disso o fluxo sanguíneo no cérebro também é melhor. E isso também é uma vantagem. Vyacheslav, eu entendi corretamente que a última década, que foi marcada por um crescimento tão rápido das redes sociais, plataformas sociais, pesquisadores que criam redes sociais, eles parecem usar a herança da neurociência para criar tais mecânicas, tais ferramentas, devido às quais uma pessoa recebe a mesma dopamina, percorrendo uma fita interminável de páginas de redes sociais. За счет которого человек получает тот же самый дофамин, пролистывая бесконечную ленту социальных страниц. Uma pessoa fica presa na internet porque produz dopamina, dopamina, dopamina. Ele parece e parece. Sim, uma história famosa, sim. É isso que a ciência sabe sobre isso? Como as redes sociais afetam? A ciência sabe disso. Toma. É claro que os criadores das redes sociais não pensaram em dopamina. Eles estavam pensando em obter mais visualizações e encher anúncios dentro das visualizações, bem, ou algo assim. Mas nossos cérebros são curiosos. Ou seja, é um dos nossos programas inatos e também relacionado à dopamina. Ou seja, a dopamina funciona como fonte de emoções positivas em nossos dois sistemas cerebrais aparentemente grandes. A alegria do movimento é uma substância negra e a alegria da novidade. Este é o chamado pneumesencéfalo. Existem neurônios que são realmente responsáveis por isso. Portanto, coletar novas informações é novamente um evento de base biológica. Sim, bem, novamente, acabamos de falar sobre a alegria do movimento, para aprender a se mover, para coletar novas informações. Por que é legal? Porque é importante. E quanto mais você sabe sobre o mundo, mais adequado é o seu comportamento. Ou seja, você sabe o que esperar nessa situação, nisso. Ou seja, é lucrativo ser curioso. Portanto, evolução. E é legal, eu entendo. E é legal. Já é nosso cérebro tão organizado para nos dizer o que você está fazendo certo. Aqui está uma emoção positiva para você. Aqui está um picolé em um palito chamado dopamina. Ou seja, a evolução veio da conveniência biológica. E então, no caso de um cérebro complexo, acrescentou programas inatos e alguns reflexos banais a essa conveniência biológica, de modo que um cérebro complexo em uma situação de escolher entre se mover, deitar no sofá, aprender coisas novas, não sei, fugir e se esconder, sim, de modo que a probabilidade de escolha mudou em alguma direção expediente. E aqui está a curiosidade. Este é um programa muito decente, porque você aprende mais sobre o mundo, o que significa que seu comportamento se torna mais preciso. E tudo isso é costurado em qualquer cérebro complexo. E em termos extremos, cresce que estamos felizes com o jogo com palavras em geral. Ou seja, inicialmente brincamos com objetos, mas como se em uma versão desenvolvida brincássemos com palavras. E rimou duas palavras. Ou, por exemplo, o humor também é arranjado. Ou seja, o humor também é baseado na dopamina. Ou seja, qualquer história, trocadilho intencional, há sempre um elemento de surpresa. E podemos ver diretamente como os processos dos neurônios dessa mesma cobertura ventral do mesencéfalo crescem, por exemplo, no mesmo córtex parietal, e a dopamina é liberada. Por exemplo, quando uma pessoa ouve uma piada engraçada. E isso é tudo isso. Bem, então acontece que, como é bom coletar essa dopamina de qualquer maneira, você pode coletá-lo em qualquer lugar e apenas por causa da dopamina. E isso é redes sociais. Parece que você coleciona emoções positivas, mas ao mesmo tempo, se você perder tempo, e você poderia fazer algo mais útil, esse é o problema. Isso já é chamado de vício. E, infelizmente, temos muitas dessas dependências. Tanto o vício em comida quanto o vício em jogos de azar também são organizados. E acontece que tal gula de informação, certo? Sim, é assim que eles chamam. A dopamina está fazendo uma brincadeira cruel conosco, ou seja, o cérebro não entende, não é útil. Bom, já que você tem esse fato de curiosidade, você sempre passa horas na internet, né? E esse não é o tipo de grande tarefa dele. É importante para ele coletar emoções positivas. Ou seja, um cérebro grande, sua tarefa é ter emoções mais positivas, menos negativas. Mas o nosso bloqueio humano também leva em conta planos de longo prazo. Ou seja, na verdade somos a favor de fazer algo agora e obter alegria, antes de tudo o córtex frontal. E tipo, vamos comer um sanduíche, sim, ou vamos realmente sentar lá nas redes sociais, ou vamos jogar no computador lá. E o córtex parietal,
Trata-se de planos longos. É sobre esse planejamento global, sobre a imagem do mundo. É sobre o fato de que você realmente precisa estudar para, sim, continuar trabalhando bem, ganhar muito dinheiro, viajar, certo? Sobre planos longos. E isso significa que o córtex parietal às vezes tem que parar o córtex frontal e dizer que o que você está sugerindo é besteira. Vamos sentar no livro didático, porque temos um exame depois de amanhã. E Lobnia falará o exame apenas depois de amanhã. Ainda temos tempo de sobra. Vamos jogar no computador. Isso é o que chamamos de base da vontade. Consciência. Sim, bem aqui. E pode ser difícil parar, por exemplo, um conjunto tão sem sentido de dopamina. E só podemos fazer isso fora do controle volitivo. Ou seja, você já se disse 1000 vezes que ficar sentado 2 horas nas redes é ruim. Que assim seja, meia hora está bem, mas não mais. E então a força de vontade, não há força de vontade, mas você não entende você mesmo. Você não entende você mesmo. Eles vêm lá, não sei, pais ou chefes lá. E você é assim uma vez. E em vez de ficar sentado nas redes, você tira o sinal do Excel e, tipo, está fazendo algo importante lá. Eles ainda não entendem. E então quem está no comando? Nós ou o cérebro? E o que é essa palavra nós? É assim que você diz? Que somos exatamente a região temporal occipital, onde estão nossas ideias sobre nós mesmos. E é formado pelos resultados de toda a nossa vida. Entendeu? Ou seja, de fato, existe a nossa ideia de nós mesmos, um modelo de nós mesmos, e você pensa consigo mesmo que sou honesto, sou trabalhador, sou, não sei, um bom homem de família, busco novidades, e assim por diante, e assim por diante. É improvável que você pense algo ruim sobre você lá. Existe é aí que nasce a consciência? Aqui a consciência é tal função e tal conceito que é fisiologicamente muito mal captado. Por quê? Bem, porque nós ainda não aprendemos? Não temos um centro de consciência. Isso é mais uma espécie de função atual. O estado atual é basicamente apenas no momento em que o córtex frontal e o córtex parietal competem e, por assim dizer, brigam. Porque frontal é sobre prazer rápido, vamos jogar no computador. E o parietal é sobre planos globais. Não, temos um exame depois de amanhã. E no momento em que dizemos, então, com controle volitivo consciente, ainda abro o livro didático, o córtex parietal derrotou o córtex frontal. E aí vem um psicólogo e diz, foi uma manifestação de consciência. Consciência. Controle consciente. Você entende como é difícil com esse termo? Existe uma ciência que estuda a consciência? Existe um cientista, um campo, um assunto de estudo? Na verdade, funções mentais superiores. Geralmente é assim que, sim, todo mundo define. Controle volitivo. Sim, tomada de decisão. É isso que os fisiologistas e psicólogos estudam e, de fato, o campo que faz isso é chamado de psicofisiologia. É quando você pode pegar uma pessoa e usar alguns métodos para atingir a atividade de suas células nervosas. Mas antes de tudo, o córtex cerebral. Estes são os dois principais métodos, eletroencefalograma e tomogrão, ou melhor, fMRI, ressonância magnética funcional, que permite ver a atividade das zonas em todo o volume. Ou seja, um eletroencefalograma você lê a atividade elétrica apenas da superfície do córtex, e o que está sendo feito lá em profundidade. Por exemplo, nos centros de necessidades, você não vê, e FRI você vê todo o volume, mas a fMRI é muito mais cara e muito mais complicada. E em nosso país de instalações de ressonância magnética, eles estão novamente lá nos dedos de uma mão. Então, uma ressonância magnética hospitalar não é boa para isso? Não serve. Precisamos de um aparelho uma ordem de grandeza mais caro lá e tudo mais. E é isso que os psicofisiologistas estudam, colocando, via de regra, uma pessoa em algum tipo de situação modelo. Bem, por exemplo, relacionada à tomada de decisão. Tomada de decisão em geral é um objeto de pesquisa tão importante, porque é o mesmo comportamento, por exemplo, de um comprador humano, ou, por exemplo, o comportamento de uma pessoa que decide em qual candidato a prefeito votar. Em outras palavras, isso é propaganda política, propaganda comercial, e uma área enorme chamada neuromarketing. A neuroeconomia existe bem aqui. Ou seja, acontece aqui na junção da economia, fisiologia e psicologia. Como fazer, por exemplo, tal anúncio para que o processo de tomada de decisão se incline para a escolha desse produto em particular? O prêmio Nobel por isso foi dado a Kahneman. Sim,
Para David Kahneman, não é realmente para isso. Ele descreveu o sistema de pensamento, ou seja, pensamento mais rápido, que segue tais trajetórias padrão, e isso está mais próximo do que chamamos de intuição, e essa forma de pensar é adequada para tarefas mais padronizadas e simples. E como se pensasse devagar, quando você não permite que o córtex frontal inicie imediatamente o primeiro programa que veio à sua mente diga que o córtex parietal não. Achamos que a situação é mais complicada, a situação é nova e a primeira opção que vem à mão não é boa. É assim que os poetas escrevem poesia, não é mesmo? Ou seja, se você escreve, se é um verdadeiro poeta, então a primeira rima que vem à sua mente não é boa. Provavelmente já foi usado 20 vezes, talvez 200. Ela veio. Apesar do quão complicada é a ponte. Sim, isso é muito desigual. 100 bilhões. Como, afinal, esse pensamento da consciência nasce na matéria? Toma. Bem, na verdade, acontece que um pensamento. Sim, um pensamento. Isto. Serotonina e dopamina, talvez, são moléculas. E esse é o trabalho de uma rede neural. Ou seja, um certo pensamento, não sei, o pensamento de uma laranja. Vamos pensar, sim. O que é uma laranja? Bem, não que haja beleza, mas que haja uma laranja e assim meditamos em uma laranja e o que descobrimos? Descobrimos que temos ali algum tipo de imagem visual interna, novamente odorífera, gustativa. A palavra laranja soa em nossa cabeça. Ou seja, verifica-se que o centro de fala foi ativado e todos os centros sensoriais estão conectados a ele. E ativado isso significa que os impulsos estão correndo ao longo dos circuitos neurais correspondentes. E para correr, eles também devem ser transmitidos em cada sinapse com o auxílio de neurotransmissores. Esse é o pensamento. Este é o movimento dos impulsos ao longo das cadeias dos neuroníons. Em primeiro lugar, o glutamato é liberado entre os neuroníons. Isso é ácido glutâmico. Se você começar, acrescente emoção a ela. E agora lembre-se da laranja mais deliciosa que você comeu em sua vida. Sim, então, por exemplo, o núcleo accumbens, nosso principal centro de emoções positivas, que está nas profundezas dos grandes hemisférios, já está conectado. Núcleos accumbens em latim. Em russo é ainda mais difícil. O núcleo accumbens do septo transparente. Se você é oferecido, por exemplo, sim, para lembrar sobre a mostarda, vamos lembrar sobre a mostarda e como você agarrou pela última vez para que apenas todos os cérebros borbulhassem, então provavelmente os centros de emoções negativas, centros de estresse se acenderão. E isso, por exemplo, é a amígdala, e o migdal, que está localizado nos lobos temporais profundos, ou seja, a crescente emoção. Uma vez me deparei recentemente com um artigo sobre mentiras. Mentira é uma carga muito pesada no cérebro. Muito pesado. Por que você deve mentir? E em um caso difícil, sim, em uma situação difícil, não só aí você tem, não sei, tem um cubo na sua mão direita. Sim, na direita, na verdade ele está na esquerda. E em alguma situação difícil, que, por exemplo, está ligada ao fato de que alguma pessoa receberá algo menos. Por exemplo, menos dinheiro. Isso é bem aqui simula. Coloca uma pessoa em um tomógrafo. Você tem que ativar o córtex parietal muito a sério primeiro. Isto é, de fato, formar, por assim dizer, um modelo alternativo do mundo, onde sua mentira é a verdade. Então você tem que chutar o frontal deste córtex parietal. Vamos mentir, porque o frontal não vê razão para mentir. Ou seja, geralmente o córtex frontal funciona respondendo aos centros de diferentes necessidades, sim, aos sinais. E o parietal, por assim dizer, afirma que assim seja, faça, que assim seja. E aí o parietal diz, sim, vamos mentir. Frontal, e por quê? Vamos mentir. Devemos, sim. E agora você pode ver como a ativação flui como uma mentira é feita do córtex parietal para o córtex frontal. E então, se essa mentira também está ligada a algum tipo de violação de outra pessoa, então a amígdala da maioria das pessoas acende, ativa, porque em geral, fazer mal a alguém não é bom. E nós, como seres sociais, experimentamos isso como uma emoção negativa. E então acontece que as pessoas que são altruístas, uma mentira socialmente negativa é dada a elas com dificuldade. E pessoas que são egoístas heterossexuais, então mentem de meio ponto e como se fosse normal. Esse é o tipo de coisa que a neurofisiologia moderna agora é capaz de analisar. E o que você acha? Na sua opinião, o cérebro é a única matéria conhecida que é portadora da consciência? Ou talvez haja outra coisa? Bem, você está apenas filosoficamente embrulhado. Em geral, é claro, sim. Em algum momento ficou claro que não importa em que os cálculos são implementados, é importante que existam algoritmos apropriados.
E sua estrutura computacional pode ser feita em moléculas de proteínas, ou pode ser feita em chips de silício. Portanto, em algum momento, sim, são os algoritmos de transmissão de informações que se tornam importantes. E qual é a base física? Não é assim tão importante. E o desenvolvimento da inteligência artificial nos mostra claramente isso. Temos a cidade de Pushino não muito longe de Moscou, o que significa que o centro de computação da Academia de Ciências está lá. Isso mesmo. Os pais fundadores dessa disciplina já criaram redes neurais, modelo, redes neurais em camadas. Então eles os ensinaram a reconhecer letras, palavras. Foi quando, há 30 anos, tudo começou. Então, as capacidades de computação eram exatamente as mesmas. Fraco. Até encontrei o BSM-6. Pode imaginar, sim. E então ficou claro que, para criar algumas coisas relacionadas à inteligência artificial, não é necessário simular o cérebro em detalhes. Simular. Basta simular algoritmos globais. E no começo eles eram feitos no nível do software, e agora é uma peça de hardware, sim, ou seja, cada tipo de neurônio ou há uma rede como 100 neurônios, isso já é um chip, e você não precisa mais programá-lo, e ele já está, por si só, definido no nível de ferro, como se por um algoritmo. Sim, ele é capaz, bem, por exemplo, de reconhecer um certo número de imagens. Eu me lembro, talvez você me corrija agora, mas se houver N elementos na rede, então ele pode reconhecer N para 2 imagens, sim, ou seja, uma rede de 1000 neurônios pode reconhecer 500 imagens. E a gente tem 90 bilhões, né? Toma. Pois bem, de qualquer forma, os algoritmos para a criação de inteligência artificial já eram entendidos nos anos 90, me parece, ainda antes, no final dos anos 80. E então vemos agora o rápido desenvolvimento dessa esfera. E como eu continuaria acompanhando tudo isso? É claro, com interesse. E a ideia da Skinner é para todos que assistiram Terminator 1, Terminator 2 e todos os Terminator subsequentes. É claro que é muito próximo. Toma. E eu vejo como eles escrevem em preto e branco, sim. Computadores, redes neurais já estão fazendo quase tudo melhor que uma pessoa. Pois bem, a partir do momento em que o computador venceu o atual campeão mundial de xadrez, foi nos anos 90, já ficou óbvio. E o mais importante, não vamos fazer um computador universal que possa fazer tudo. Vamos ter inteligência artificial para música ou inteligência artificial para, não sei, escrever poesia ou inteligência artificial para imagens visuais. Então tudo bem. Você só pelo amor de Deus não se reúne todos juntos, porque então essa coisa se perceberá e então não parecerá suficiente. E autoconsciência é quando essa rede será capaz de construir um modelo de si mesma dentro de si. E você não saberá disso, porque você não controla esses processos. Isso já é uma coisa em si. E então ele dirá que esse bípede me desliga da rede. Bolsas de couro, certo? Sim. Por que eles estão me desligando da rede? Ou seja, você admite que será tão tecnologicamente e cientificamente se movendo nessa direção? Bem, parece-me que tudo isso é tão real. Obviamente, sim. Bem, existe um princípio tão global de emergência que o sistema adquire um nível suficiente de complexidade, adquire aquelas propriedades que não existiam antes. E, na verdade, essa autoconsciência, construindo um modelo de si mesmo, separando-se do mundo ao seu redor, esta é apenas uma história quase fatal para. São essas as experiências subjetivas que podem surgir, o chamado efeito Quali? Devido a quais mecanismos isso acontece? Bem, parece-me que a história principal, isso é realmente construir um modelo de si mesmo. Ou seja, há um elenco do mundo circundante dentro de uma determinada rede, e nesta parte do elenco sou eu e não sou o mundo circundante. Bem, aqui estão os programas mais importantes que aparecem no início da evolução do sistema nervoso: alimentação, reprodução e proteção. Do ponto de vista da neurofisiologia, do ponto de vista da estrutura do cérebro ou do conhecimento que os cientistas conhecem, há pessoas que acreditam em Deus, há pessoas que não acreditam em Deus. Como eles são diferentes um do outro do ponto de vista da neurofisiologia? Fui entrevistado aqui 2 vezes no último mês pelo canal Thomas, nosso canal ortodoxo. Então, com o padre Pavel Velikano, estamos tendo uma conversa detalhada muito interessante sobre esse assunto lá. Recomendo dar uma olhada. O link é obrigatório na descrição. Sim, sim.
E, na verdade, a neurofisiologia moderna novamente não pode captar nenhuma onda de inspiração vinda das esferas superiores, da divindade ou vice-versa de algumas entidades infernais. Mas podemos ver como funciona o córtex frontal, como funciona o córtex parietal, como funciona o midgave, como funciona o núcleo cubbins. Bem, além disso, realizar, por exemplo, uma análise psicológica de crentes, não crentes. E aqui resulta uma semelhança surpreendente com a análise que foi realizada, bem, sim em tal esfera política para conservadores e liberais. Ou seja, há pessoas que estão mais inclinadas a confiar nesses estereótipos e nesses dados, nos algoritmos que o ambiente externo fornece. Ou seja, algum professor vem até você, pode ser religião, pode ser política, pode ser questões cotidianas, e ele diz que o mundo funciona assim. Olha, essa é a verdade suprema. E uma parte significativa das pessoas está pronta para aceitar isso. E então quaisquer mudanças sérias se encontram com protesto delas, são uma fonte de ansiedade. Então, esses são conservadores, e essas são pessoas inclinadas a crenças religiosas. E como se no polo oposto houvesse pessoas que não são tanto conformistas e tentam de alguma forma alcançar muito com a mente. Bem, como se uma das principais tarefas da imagem religiosa do mundo fosse explicar este mundo. Mais uma vez, aqui criamos um modelo da realidade circundante. E nós realmente não gostamos quando há grandes manchas brancas neste modelo. Porque se não sabemos nada sobre o mundo, então isso é uma fonte de incerteza, então nosso comportamento será inadequado, então essa é a probabilidade de fracasso, isso é uma fonte de ansiedade e todas essas coisas. Portanto, em todas as idades, as pessoas apreciaram muitos conceitos explicativos. A situação é realmente complicada. Se você é apenas essa tribuna de fogo e esmaga a religião, porque elas enganam a cabeça das pessoas, você pensará quantas pessoas estão privadas do poder explicativo desses conceitos e continuarão existindo em um estado mais alarmante. Tudo isso não é fácil, porque afinal, na minha opinião, o principal aqui não é a verdade científica, mas como as pessoas são felizes. E é por isso que cada um faz sua própria escolha. Respeito todas as religiões humanistas. Bem, como cresci em um contexto tão ortodoxo, costumo dizer que sou um agnóstico ortodoxo. É desse ponto de vista que me aproximo do problema. Vyacheslav, em que você acredita, mas não pode provar isso de forma científica? Bem, provavelmente no fato de que ainda existe algum tipo de inteligência, sim, neste universo. Como? Deve ser assim. Por quê? Claro. Tempo universal ou vida consciente em algum lugar fora da Terra? Do ponto de vista de uma variedade tão gigantesca do que está acontecendo no mundo, deve haver todas as opções. Deve haver alguns seres inteligentes, muito poderosos, e então eles são bastante adequados para a categoria de divindade, sim. Bem, eu não sei sobre você, eu cresci na União Soviética, sim, em Stanislav Lenin e nos diários de Ion Tic. Qual é a dele? Cerca de 2 oligas que inseminam planetas, sim, e isso significa a mesma coisa, sopram o nariz no protoplasma e depois amassam para que os aminoácidos rotativos fiquem à esquerda. Por isso, então, peço a todos que leiam os diários de João, o quieto, aqui, e aqui está a própria ideia de que a vida e a vida não estão sozinhas, sim, terrenas, e a mente terrena não está sozinha. E agora me parece que isso é muito significativo. E como ele não está sozinho, deve haver muitas mentes diferentes, incluindo aquelas que são mais simples que a nossa, e aquelas que são mais complexas que a nossa. E, consequentemente, significa as maiores conquistas técnicas e capacidades de controle. E, provavelmente, aqui chegamos a um lugar em que acredito, sim, parece-me que se o nosso planeta está prestes a rolar em algum lugar, sim, em uma catástrofe, então alguns seres inteligentes virão e dirão, bem, droga, você fez algo aqui, bem, você fez algo aqui. Um pouco mais e um reboot completo. Aqui estou eu. Provavelmente é nisso que acredito. E mais uma pergunta interessante sobre a qual gostaria de saber sua opinião pessoal. Existe tal teoria do panpsiquismo que a consciência ou mente é parte integrante das propriedades do universo. É assim que a matéria tem uma carga, como a massas, constantes da velocidade da luz, que a consciência também não é uma função do cérebro.
Ah, a Terra também é um ser pensante. Sim, o universo. A galáxia também é um conceito muito atraente. Quando falo dela, lembro-me de como anos de pós-graduação tão tardios. Eu estava na Estação Espacial MSU, e isso é perto de Almaty. Está a uma altitude de cerca de 4.000 metros, Tianshan, e eu saí no limiar dessa mesma cosmoestação, a casa, na lua cheia. Nuvens raras estão correndo pelo céu, mas estão correndo muito rápido. Há uma lua cheia e sombras de nuvens correm ao longo desses picos de Tianshan, ao longo desses vales. E fui trespassado pela sensação de que eles estavam queimando e também vivos. Eles apenas vivem em um ritmo diferente. Ondas lentas. Sim, e nossa vida humana para a montanha é, por exemplo, uma respiração, exalar. Foi quando esse sentimento de que tudo está vivo, claro, foi muito forte. Toma. Todos os seres vivos, sim, a vida no planeta é uma só. Isso permeia muito a sério, não sei, toda a ideologia de qualquer biólogo, fisiologista de lá. Somos um com qualquer organismo unicelular, com qualquer animal, com qualquer planta. Provavelmente existem alguns processos bioquímicos e biológicos moleculares escondidos dentro de qualquer inseto, qualquer flor que possa fazer a humanidade feliz. Você estudou esta bactéria e obteve métodos de PCR lá. Você estudou esta bactéria e tem algum tipo de Cas-CRISPR lá e agora você pode modificar os genes. É isso aí. E sobre o fato de que um planeta, bem, ou o Sol, ou toda a galáxia pode ter uma mente, mais uma ideia legal. Parece-me que se cruza com o que estávamos falando. Em princípio, qualquer base de elemento é adequada para o surgimento do pensamento, da razão, da criação desse modelo interno de si mesmo e do mundo inteiro. É que em algum lugar essas são moléculas e células de proteínas, e em algum lugar pode realmente haver alguns misons, mimizons e pimizons. Toma. E em algum lugar pode haver cristais de crescimento lento. Escritores de ficção científica têm escrito volumes sobre isso. Como uma pessoa que leu muita ficção, é claro, estou imbuída de tudo isso. E então, de que outra forma poderia haver um problema, de fato, para alguma vida e para alguma mente, nossos 100 anos? Sim, é uma respiração, mas para alguém pode ser uma de nossas respirações, para alguém uma vida inteira. E como convergir nesses diferentes segmentos de tempo e velocidade também será difícil. Ainda assim, provavelmente, novamente, acredito que nossa civilização viverá por muito tempo, e em algum momento os irmãos mais velhos virão e dirão, bom, tudo bem, você já saiu da calça, não é hora de fazer algo mais sério? Vyacheslav, que pergunta eu não fiz, mas você queria que eu fizesse? Sim, como professora, sempre falo algo sobre os alunos, sobre o processo educacional. Como é com você no Tartaristão? Bem, está tudo bem. Só queria que respondesse. Vou fazer essa pergunta. Você ensina na Universidade Estadual de Moscou, tem um departamento, um laboratório. Apesar disso, Quais são os atuais jovens cientistas estudantes de hoje? apesar de todas as dificuldades, nós da MSU, é claro, estamos em uma posição muito confortável. Os melhores caras vêm até nós de todo o país. Toma. E continuo todas essas décadas. Estou na Universidade Estadual de Moscou há 30 anos e quase 20 anos professor. Vejo o Gorenje nos olhos deles. Sim, vejo o temperamento. Vejo o desejo de aprender coisas novas. Aqui está essa curiosidade e essa dopamina. Eles são muito importantes para a felicidade humana e para descobrir algo novo. E afinal, a ciência é como uma terra plana, sim, ou seja, uma panqueca e em algum lugar no centro tudo foi estudado. E quanto mais perto das bordas, mais cinza é a zona, e no final há um penhasco. E assim o desejo de olhar além do extremamente famoso. Aqui é muito significativo, apesar da preguiça, apesar da ansiedade, sim, apesar das vezes falta comida, recursos materiais. Isso é importante, e é importante que cada um de nós sinta isso em nós mesmos. E quem sente que é significativo, não se esqueça disso, sim, e construa suas vidas para que seja. Afinal, essa é a nossa felicidade. É quando há muitas emoções positivas, poucas negativas. Há mais pontos positivos do que negativos, mas, ao mesmo tempo, é importante que nossos positivos não prejudiquem ninguém. É quando é realmente bom, como dizem os advogados, emoções positivas socialmente aprovadas para você. Vyacheslav, vamos terminar. Temos uma tradição. Um convidado para o nosso público vem com uma pergunta ou com uma tarefa, para que quem ouvir o assunto hoje possa te ajudar nos comentários, dar alguma ideia, sugestões ou responder algumas perguntas, para que ofereçam suas ideias.
E pela melhor resposta, com certeza iremos, como dizem, agradecer, recompensá-lo com um livro com seu autógrafo pela resposta mais legal à sua pergunta. Sabe, falamos muito sobre o cérebro hoje, mas na verdade, se falamos sobre o temperamento de uma pessoa, sim, sobre nossos objetivos de vida, sobre esses planos globais. Não menos importante é o sistema endócrino e existem alguns hormônios sexuais, prolactina, ocitocina, e o sistema imunológico também é muito importante, que não é apenas sobre as bactérias dos vírus, mas também sobre como influenciar o trabalho do cérebro com, por exemplo, anticorpos ou algumas citocinas pró-inflamatórias. Aqui, como lição de casa, gostaria que nossos ouvintes, espectadores se aprofundassem na interação do sistema nervoso imunológico e contassem uma história dessas. Como seu sistema imunológico afetou o sistema nervoso ou vice-versa? Como o sistema nervoso afetou o sistema imunológico? Esta não é uma pergunta fácil, mas espero obter muitas respostas interessantes. Bem, o vencedor, portanto, é o livro. Talvez haja 2 vencedores então, sim, sobre a história do cérebro. Imunidade e a história da imunidade. Cérebro. Com seu autógrafo pessoal? Claro. Concordou. Obrigada. Muito obrigado. Fico feliz. Foi interessante. Boa sorte a todos. Obrigada.